Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, diretamente do Chave Mestra Podcast. Aqui, você já deve estar percebendo que está bem diferente do nosso cenário, na Bienal do Livro, na edição 2025, aqui no Rio de Janeiro. Eu já brinquei aqui, vou falar de novo para você que ainda não viu os outros episódios. A gente está na última semana, na verdade, no último dia da Bienal, da nossa participação da editora Chave Mestre aqui na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. E eu brinco que o Rio de Janeiro realmente continua lindo, mas ele continua muito mais lindo agora, porque a editora também está por aqui e o nosso stand está ainda maior. A gente que já esteve lá em São Paulo em 2024 com um stand lindíssimo, agora já tinha podcast, agora a gente tem podcast, palestra, que é o que está acontecendo aqui atrás, e que daqui a pouquinho a nossa escritora que está aqui no podcast vai para lá. A gente está tendo palestra, sessão de autógrafos, tem tanta... Ah, não, você já fez a palestra. Não foi para lá, não vai para lá não, ela já fez a palestra. Estou aqui gravando um atrás do outro e não vi. Mas depois você vai conferir aqui, eu vou perguntar para ela também um pouquinho do que foi a palestra. Então, gente, é muito gratificante para a gente fazer parte da vida desses escritores. Porque nós também... juntos sentimos toda essa emoção com eles, toda essa felicidade, essa realização, tudo com muito profissionalismo e muito cuidado, carinho com cada um deles e o trabalho. E olha só que legal, porque eu entrevisto agora, você não está vendo errado não, ela que é escritora já do seu segundo livro com a nossa editora. O atual agora que está com a gente, esse aqui, ó, Inteligência para Crescer. Como desenvolver habilidades para o sucesso pessoal e profissional. Esse é o mais atual. Mas ela também já fez parte do nosso aqui, ó, DNA da Mentalidade. Então ela tá em 2 livros lindos aqui com a gente. E que muita gente tem adquirido também aqui no nosso stand na Bienal. Então, ó, e a gente tá com a imprensa aqui toda, viu, gente? Ó, vou mostrar até para eles aqui, o pessoal da equipe dela que veio também gravar com a gente. Então, 2 livros lindos com um conteúdo maravilhoso. E eu quero agora, preciso apresentá-lo, porque senão você não vai saber quem é. Então, ela está no capítulo 14 deste livro aqui, A Raiz Inconsciente da Mentalidade, no DNA da Mentalidade. E ela também está no Inteligência para Crescer, no capítulo 7, A Raiz Inconsciente da Mentalidade. Ela trouxe o mesmo título lá, é isso? Gostei. Já trouxe para reforçar aqui para você, de uma outra forma, de uma outra linguagem. Quero que você confira comigo, então, e que você conheça todo o trabalho da Fernanda Guerin. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Como é que Débora? você está? É um prazer enorme estar aqui hoje. E, assim, fico muito agradecida pelo convite da editora Chave Mestra para fazer parte desses projetos, né? Aqui na Bienal. É algo, assim, extremamente surreal viver tudo isso. Que bom. Né? E ver, assim, o interesse e o cuidado que as pessoas têm em busca do autoconhecimento. Eu estou me sentindo extremamente gratificante, assim, Grata. grata, exatamente. Exatamente grata. É gratidão, é gratificante mesmo. Pelo processo e por todo esse público que veio nos prestigiar, né? Sim. A gente falar assim sobre a raiz inconsciente da mentalidade, mostrando esse cuidado que a gente tem e esse olhar que a gente precisa ter além do aparente, né? Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço e eu quero que você se sinta muito à vontade, porque eu falo que aqui na editora e em especial no podcast, vocês têm a chave aqui que abre qualquer porta, então você já faz parte do time, inclusive duplamente já, porque já tem 2 livros com a gente, então fique sempre à vontade e traga tudo o que você quiser e que de repente um compilado dos seus livros, da palestra, que a gente não pôde ver, mas a gente vai conferir agora, você que está no podcast não pôde estar aqui, vai conferir agora, tá vendo? A gente proporciona tudo, agora no audiovisual. Como, Fernanda, que você começou com tudo? Primeiro eu queria te perguntar um pouquinho, porque eu não lembro se eu ainda não te entrevistei aqui, não, né? Não. Então, no primeiro livro eu não consegui ter isso de você, eu quero ter agora. Você tinha esse desejo da escrita? Você queria ser escritora ou você nem pensava? Débora, eu sempre gostei muito de escrever. Só que sempre foi voltado para a área acadêmica, sempre foi aquela escrita técnica e científica,
né? Então, assim, eu não me imaginava como autora de um livro. Foi quando, o ano passado, eu recebi o convite da editora para fazer parte deste projeto. E aí eu pensei, por que não? Porque a gente não levar todo esse conhecimento precioso para fazer a diferença na vida das pessoas. Certo. A minha ideia sempre foi fazer a diferença na vida dos meus alunos, né, da comunidade próxima de onde eu sirvo a vida, onde eu trabalho e tudo mais. E aí, quando veio esse convite, eu percebi e senti o olhar de Deus dizendo: esse é o teu propósito, siga Tá e no vai caminho. em frente. Eu fico arrepiada quando eu falo sobre isso, porque realmente, assim, para mim foi um sinal de Deus, né? Mostrando que, olha, leva o teu conhecimento, leva Que lindo. para o mundo, porque o mundo precisa, as pessoas estão pedindo socorro, as pessoas, os nossos jovens, as nossas crianças, os adultos, nós estamos adoecendo em massa. Então, tá na hora da gente olhar e fazer algo e perceber, parar e dizer, não, o que está acontecendo? Porque eu tenho percebido muito que nós, adultos, a gente quer trazer um legado para os nossos filhos e para as nossas crianças e adolescentes. Sim. Entretanto, será que realmente é o que eu estou sentindo? Então, assim, sabe aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Então, eu percebi e vivi isso na pele, né? Então, eu acabei desenvolvendo depressão, ansiedade, vivi todo esse processo. E foi um processo de cura, e essa cura eu ainda vivo e todos nós vamos viver, né? Mas é importante que a gente entenda que como eu vou cobrar do meu filho, vou cobrar do meu aluno aquilo que eu não tenho dentro de mim, né? Então, quando veio todos esses insights, esse processo de cura, esse processo do autoconhecimento, eu entendi que era preciso primeiro cuidar do que tinha aqui dentro, para que depois eu pudesse transbordar. Então, foi necessário um momento assim de um determinado egoísmo. Que para as pessoas pode ser negativo, pode parar, desculpa que eu te cortei, né? Que eu vou interagindo aqui, vou cortando elas. Que pode ser negativo a palavra egoísmo, mas não sei se a gente pode chamar de prioridade. Exatamente. Se priorizar para depois você poder ajudar. Porque foi necessário, Débora, eu entender que primeiro eu tinha que cuidar daquilo que estava aqui dentro, para depois eu poder transbordar. Ótimo. Que é impossível a gente oferecer aquilo que a gente não tem. Então, a gente precisa cuidar primeiro daqui de dentro. Nos entendermos. O que é que está acontecendo? Porque é que mesmo aparentemente eu tendo tudo que eu precisava, eu continuava sentindo aquele vazio, aquela solidão. Então, esse cuidado e esse olhar além do aparente foi extremamente necessário para que hoje eu pudesse estar aqui trazendo todo esse conhecimento e esse legado para as pessoas, para que elas não precisem passar por todo o processo que eu passei. E que principalmente os nossos filhos e os nossos alunos, os nossos jovens, eles não precisem passar por esse processo, porque nós estamos tendo essa oportunidade de acesso a esse conhecimento, sendo que os nossos pais, os nossos ancestrais, eles não vieram, eles não tinham, entende? Quando você vivenciou isso que você me passou aqui, de vivenciar algumas questões emocionais, alguns desafios que você teve que pausar e entender que eu preciso cuidar antes que isso se torne grandioso, que se torne realmente muito expressivo a ponto de eu não conseguir mais cuidar. Você percebe isso hoje? Porque quando a gente está vivenciando, a gente não percebe. Muitas vezes a gente
tá vivendo no automático e não para pensar porque a gente nem conhece, nem tem conhecimento do que tá acontecendo com a gente. Mas aí vem os primeiros sinais, e aí os sinais a gente finge que não tá tendo, não tá sentindo, e vai passando. Teve um momento que você falou, agora, na escrita, depois que você recebeu o convite, teve um momento na escrita que você falou assim, eu vou colocar isso aqui, porque vai representar exatamente o momento que eu pensei, opa, tem algo errado. Então, o que você acredita que lá na escrita te fez lembrar o quão difícil foi, mas que hoje pode impactar a vida de outras pessoas? Exatamente. Eu sempre digo que a pandemia, ela nos trouxe consequências graves, né? Mas também nem tudo. A gente sempre tem que olhar para os desafios da vida de uma forma assim, o que eu posso tirar de bom daquela situação? Uhum. E para mim, essa virada de chave foi realmente na pandemia. Foi eu entender que eu estava no automático, que se eu continuasse daquela forma eu ia adoecer. E que se realmente esse momento em que a gente estava olhando, vivendo aquela vida acelerada, será que realmente eu estava vivendo o meu propósito? Cuidando dos meus filhos, dando o suporte necessário para eles, né? Então, na pandemia, foi principalmente o momento em que eu tive esses insights e tive esse cuidado de buscar, principalmente, ajuda nesse sentido de, poxa, peraí, eu só consigo oferecer aquilo que eu tenho dentro de mim. Sim. Então, foi preciso eu entender isso para que eu pudesse oferecer tanto para os meus alunos quanto também para os meus filhos esse cuidado acolhedor e sensível. Né? Eu vejo que você fala muito de alunos, de jovens, de crianças. Conta também, além de nossa escritora, o teu trabalho, o que você faz, suas formações e a sua área de atuação hoje. Porque você também, é bom que você passe aqui pra gente, para que a gente tenha também uma ideia de quem é a Fernanda lá fora, além dos livros e todo o trabalho que você realiza. Então, eu sou bióloga, sou mestre em biologia celular molecular, também sou especialista em terapia sistêmica e eu trabalho já com jovens há 20 anos, jovens e crianças, né? E eu sempre tive esse cuidado de entender como é que acontece o processo de aprendizagem deles. E eu percebi, principalmente nos últimos anos, que esse desinteresse e essa desmotivação, ela está aumentando significativamente. E aí, com o projeto, veio a nova BNCC e a gente veio uma disciplina chamada Projeto de Vida. Ótimo. No qual eu trabalhei com jovens há 3 anos, trabalho ainda. Essa questão sistêmica do cuidado, desse olhar. Será que realmente a gente consegue olhar para os nossos pais com humanidade, o julgamento, a crítica? A gente sempre reivindicar dos nossos pais algo que eles não tiveram. Então, como é que eles vão oferecer para nós, adolescentes, filhos, né, aquilo que eles não tiveram? E quem está tendo acesso a esse conhecimento somos nós, são eles, adolescentes. Então, eles podem sim fazer um pouquinho diferente a partir de agora, mas com o respeito e o acolhimento do olhar de humanidade para esses pais, né? Porque eles foram educados ao longo de muitas gerações que o importante era ter comida, roupa, não faltar nada nesse sentido. Mas o cuidado do emocional, isso não foi ensinado para os nossos pais. Uhum. Então, muitas vezes, os nossos pais estão emocionalmente adoecidos e eles conseguem ter esse olhar mais humano para os pais a partir dessa disciplina de projeto de vida. Sim. E consequentemente a isso, nós também desenvolvemos, eu trabalho com mulheres, né, com um grupo de mulheres
que teve essa questão do autocuidado, de perceber que era preciso olhar para si para poder transbordar para os seus filhos, né, para a sua família. E também nós estamos agora, no ano de 2025, implantando em toda a rede municipal de ensino do município de Luiz Eduardo Magalhães a pedagogia sistêmica. E a gente está sendo assim muito gratificante fazer esse trabalho com os pais, com os alunos da EJA, para que eles olhem além do aparente e eles entendam que eles são um ser humano integrado, que não adianta compartimentar setores na nossa vida, porque nós somos o todo, né? Tira uma dúvida, você falou que quantos anos que você faz trabalho com jovens? Eu trabalho há 20 anos. 20 anos, você acredita? Eu percebo uma mudança, mas você é a especialista aqui, é a nossa entrevistada. Eu falo aqui que eu só dou pitaco, gente. Jornalista, ele sabe de tudo um pouco, só pouco, porque senão ele se torna especialista. Então, quem nicha e é especialista é uma coisa. A gente que era jornalista, a gente é curioso. Então, eu sei alguma coisa. E para mim, a juventude hoje, para a juventude há 20 anos, é diferente também. Então, diferente. Hoje, eu acredito que eles precisem ainda mais de um apoio, porque se os adultos estão adoecendo, imagino os jovens, as crianças. Então, esse trabalho é de extrema importância. Então, eu acredito que você perceba essa diferença no trato até com os adolescentes e jovens daquela época, vamos dizer, de 10 anos para trás e de agora. Eu sempre trago, assim, principalmente para os professores que eu faço formação, né? Esse cuidado de que a gente foi ensinado de uma forma, a nossa formação acadêmica foi de uma forma didática, a forma como nós vamos ensinar, transmitir aquilo que nós temos de conhecimento. Entretanto, é muito diferente a forma como os nossos adolescentes, eles veem a vida e o mundo hoje. As informações, eles têm um bombardeio de informações atualmente, coisa que no nosso tempo não era dessa forma. Então, a gente precisa entender que essa dinâmica ela é diferenciada. Sim. Né? E quando, na verdade, assim, nós, adultos, precisamos entender isso e correr atrás. Principalmente a gente que trabalha com os jovens, ou nós que somos mães, pais, né? A gente precisa entender que a dinâmica deles é diferente. Outro dia, eu estava dando aula e pedi que eles fizessem uma pesquisa em um livro, o significado de 2 palavras. E foi bem interessante, Débora, porque eu até falei para eles, eu fiquei com remorso, porque veio um aluno e ele me perguntou, professor, eu vou ter que ler o livro inteiro para descobrir o significado, onde está o significado dessas 2 palavras. E aí eu parei por alguns instantes e fiz aquela reflexão, entende? Que eles não sabem o que é um telefone fixo. Eles não sabem o que é discar. Gente. As crianças, eles não sabem, eles já nascem com o dedinho assim, ó. Crianças de 1 ano já fazem isso na tela. É mesmo, eu tô aqui, eu já sou vovó, gente, porque eu sou vó mesmo agora. E aí eu tô pensando aqui, eu falei, meu Deus, é mesmo, as crianças não sabem mais. Não. E aí eu até agradeci. O quanto que a gente passava para esperar o 9 para chegar lá. Hoje tá todo mundo com tanta pressa, e isso já fala de correria, desculpa que eu te cortei de novo, mas isso é uma das correrias, as pessoas não têm nem paciência de esperar para clicar. Antes a gente tinha que esperar o 1 chegar lá no final para discar, o 2 para discar. E olha, hoje, ninguém tem paciência consigo mesmo de se acolher. Desculpa que eu não sei se você vai voltar pro raciocínio agora. Não, volto sim, porque na verdade não é sobre, talvez, né? Acho que a gente tem que parar e refletir. Será que é sobre os jovens? Ótimo. Será que é sobre as crianças? Ou será que é sobre nós adultos? Ótimo. E aí eu refleti
pedi desculpas a ele e a todos, depois naquela semana, todas as salas que eu entrei, eu falei, eu disse, gente, eu fiquei com remorso, porque isso não foi ensinado para vocês. E aí eu mostrei para eles, olha, todo livro, aqui na frente tem um sumário ou um índice, no qual você vai ler os títulos e vai acessar aqueles títulos que provavelmente tenha a definição daquelas palavras que você queira. Uhum. E aí, eles seguiram essas informações. Alguns sabiam, mas a maioria não sabia. E aí eu percebo, Débora, a importância de um evento grandioso como a Bienal. Sim. Que traz ainda esse cuidado com o livro físico, esse cuidado de como a gente vai acessar essas informações. Essa questão também que eu fico muito encantada da editora Chave Mestra trazer vários capítulos com histórias diferentes, já é nessa nova modelagem. Exato. Porque nós estamos vivendo realmente o imediatismo. Então, talvez eu não tenha paciência nem tempo de ler um capítulo, sei lá, de 20 páginas. Mas 2, 3 páginas que eu leia por dia, eu já li um capítulo, eu li uma história, eu li algo que contribuiu para mim, mas que está dentro dessa dinâmica nova. Então, na verdade, a minha ideia é trazer aqui, talvez, uma reflexão para nós adultos, né? Será que realmente são os jovens que precisam mudar? Ótimo. Será que realmente a gente não tem que olhar para dentro e perceber que, poxa, eu estou cobrando, né, dos meus filhos, dos meus alunos, algo que eles não tiveram. E lembrando, a gente não consegue oferecer aquilo que a gente não teve. E eles não foram ensinados a acessar um sumário, muitos deles, né? Isso foi maravilhoso que você falou, gente. Eu fico com o celular na mão aqui, que eu fico fazendo meus stories também, gente. Que eu gravo tudo, gravo livro, gravo elas. Porque foi um conteúdo tão legal que você falou agora, que eu não tinha esse pensamento. Às vezes a gente tá tão no mundo da gente, no tempo que a gente foi criado. Então, eu nasci em 81. 81, muita coisa se passou, gente. E a gente tinha um tempo em que tudo era muito rápido, era muito extenso e profundo, então a gente ia estudar, a gente estudava muito, a gente se aprofundava em determinados temas para falar alguma coisa, tanto que eu tive resistência de vir para um podcast, porque tudo que eu fazia era muito extenso, porque televisão, onde eu vim, eram 4 horas de programação, 5 horas, porque as pessoas paravam em frente a uma TV para parar. E quando você traz isso, é muito bom para trazer a consciência, essa mudança de mentalidade, que é o que você fala muito, porque não é o jovem está no tempo dele. Ele não nasceu em 81, Débora. Ele não nasceu, querido, que você que tem 40, 50, 60 anos, e realmente eu já passo muito por isso, porque eu vejo os jovens e falo, meu Deus, eu não faria isso. E você traz uma mentalidade, tá, mas você não faria, você é de um outro tempo e que agora as coisas são outras. Então, a gente precisa mudar. Eu não acredito, e você, Fernanda, vai me dizer o que é a tua visão. Mas eu não acredito que a gente tem que fazer com que eles mudem a ponto de nós mudarmos para nos encaixarmos no mundo deles hoje, porque a gente percebe que às vezes se vai por um campo que não é legal. Isso. Mas a gente não pode também agora fazer com que eles entrem no nosso mundo lá dos anos 80, que não é mais esse. Não. E você falando isso, eu nunca tive entrevista, e que olha que só que legal, de alguém falando dessa forma para os jovens, de que a leitura da editora em coautoria facilita muito, porque você tem, além de tópicos e diferentes escritores, você também tem vários escritores dentro de um livro, em que se ele não se identifica com o texto, ele se identifica com outro. Eu amei isso. Amei mesmo. Na verdade, assim, Débora, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Exato. Os extremismos, eu vejo, assim, pela minha experiência, que não é algo bom. Ou 8 ou 80. A gente precisa ter um equilíbrio. Nós, da década de 80, precisamos
nos esforçar para entender que a dinâmica dos nossos jovens hoje, que são os nossos filhos. Então, por mais que você não trabalhe com educação, é importante que a gente olhe para os nossos filhos, né? E olhar para os nossos filhos é a gente talvez também se esforçar um pouquinho e buscar esse autoconhecimento e evoluir. Olha, o mundo deles é outro, não é o nosso mundo. Assim como você também falou, e eu acho que é extremamente importante, o extremismo, a liberdade demais, Eu confundi a liberdade com a libertinagem. Isso, o uso desenfreado, né, da internet, das redes sociais, o excesso de telas, também não é bom. Isso também não é bom. Então, quando a gente entende a dinâmica do nosso cérebro, a neurociência nos traz, nos presenteia com isso. Então, quando a gente entende essa dinâmica, é importante que a gente tenha esse cuidado e esse equilíbrio para não podar demais os nossos filhos, os nossos adolescentes e, ao mesmo tempo, a gente também evolua. Né? Que a gente também entenda que a dinâmica deles é diferente. Outro dia eu também estava pensando que os meus filhos, eles nem sabem o que é uma TV aberta. Porque eles assistem já, né, os filminhos que são apropriados e adequados para eles. Então eles nem sabem o que é uma TV aberta. Então pensa, nós nos criamos. Eles escolhem o que querem escolher, o que eles querem ver. A gente não, a gente na época a gente tinha que assistir. E se quisesse ainda repetir algum filme, a gente tinha que gravar, tá em casa para gravar aquilo. Exatamente. Tinha que ser no horário que era ofertado na televisão. Hoje não. Hoje eles assistem a hora que eles querem, o que eles querem e quantas vezes eles querem. Exato. Então, assim, a minha reflexão é para os adultos para ter esse cuidado que, poxa, você percebeu que o seu filho veio de uma época diferente da nossa. Nós aprendemos tudo de uma forma diferente. Sim, a gente tem um outro tempo, uma outra aprendizagem e a gente tem que entender que o mundo deles hoje é o que eles estão vivendo e a gente também dá esse apoio, como você fala, dá esse respaldo para eles, para que eles consigam, porque em um tempo em que um país como o Brasil, que está no ranking e aí o número quase que primeiro lugar de pessoas com ansiedade, imagine os jovens, que está num mundo em que a tela te traz a dopamina, tudo muito rápido, e você que como adulto não está conseguindo controlar, imagine eles, não é verdade? Eu não sei se a gente foi para outro caminho da nossa entrevista, Fernando, a gente está quase encerrando, mas eu quero que você traga de volta aqui, que de repente a gente fugiu, porque eu sei que é um tema necessário e a gente acabou indo para esse lado, mas traz um pouquinho para a gente o que tem no teu DNA da mentalidade, o que tem no Inteligência para Crescer, que é o foco para adulto e para jovens, e o que de repente eu não te perguntei que você acha necessário, e é livre aqui para você, que você acha necessário a gente trazer no podcast antes da gente encerrar. Fica à vontade. Débora, na verdade a gente não fugiu muito do tema, é justamente sobre isso. É a gente entender que a gente precisa olhar além do aparente. É a gente entender que tem algo ali, talvez a gente olhar para a espiritualidade, talvez a gente olhar para a ciência, utilizar as ferramentas que a ciência tem nos proporcionado, que eu também entendo e acredito muito que é uma providência divina. Se Deus nos permitiu desenvolver tanto a ciência, né? Quem somos nós para dizer que isso é certo ou errado? Exato. Né? Então, assim, nesse sentido é que a gente precisa olhar para essa raiz inconsciente. É a gente ir lá para essa raizinha, para a ponta do que está a depressão, a ansiedade, são apenas sintomas. Mas sintomas do quê? Nós precisamos olhar para essas raízes, né? Ótimo. Quero que você
tô aqui pedindo tempo pro José. A gente fica falando, gente, o pessoal deve pensar assim, mas por que ela não sai do telefone? Não sai mesmo, porque eu fico pedindo tempo para aquele rapaz que tá ali atrás, que é o nosso editor das nossas imagens, o nosso diretor das nossas cortes de câmeras e imagens. E eu fico, José, quanto tempo? Quanto eu mais tenho aqui, José? 3 minutos você me dá? Então tá bom. Ele faz assim, eu falo para ele que é 6. Eu entendo como 6. Fernanda, primeiro eu quero agradecer porque todo o conteúdo que você trouxe é o nosso primeiro podcast juntas aqui, mas eu amei te entrevistar porque eu acredito que são temas que eu nunca trouxe. Por mais que a gente já falou de inteligência, já entrevistei alguns escritores, cada um tem o seu capítulo e seu nicho específico, e eu não tinha essa visão, porque talvez é isso, a gente está tão no nosso mundo, a gente está tão na nossa fase, que a gente vai só correndo e tentando apagar incêndio de todos os lados, com filhos, com neto, tentando dar o melhor para poder impulsioná-los para esse mundo que não é fácil. A gente está num tempo muito difícil com essa questão de tudo muito rápido e para ontem, tudo muito raso. E aí a gente esquece de olhar para si, que a gente quem tem que mudar também. Começa em mim, é o que a gente fala, né? A começar em mim. Porque daí a gente avança e pode expandir nossa visão, entrar num tempo diferente e sermos... Principalmente nós mulheres, eu falo, sermos base para muitas casas, muitas famílias, muitas crianças, jovens e adolescentes. Eu acredito que é isso que vai impulsionar o mundo. A gente pode não mudar o mundo, mas a gente sempre muda o nosso e de alguém. De alguma forma a gente chega a mudança de mundo de alguém e que a gente possa ser essa pessoa. Porque já tem muitos que têm destruído muitas vidas e as próprias vidas, que é o pior de tudo. Não sei nem o que é pior de tudo, mas... Vamos levar isso para frente, né, Fernanda? Vamos levar essa consciência para as pessoas, essa mentalidade, como você diz aqui no seu outro livro. É a inteligência para crescer, junto com o DNA da mentalidade, que é o que tem aí dentro para você ter esse mindset, né, essa transformação. Traz um pouquinho das suas considerações finais e junto, traz uma chave para a gente. Eu estou falando para vocês que aqui na Bienal a gente trouxe... um final aqui para os nossos escritores que tragam uma chave importante, que vai abrir uma porta importante também. Alguma dica, alguma frase, o que você quiser, a câmera é sua. Traga a nossa chave, que a gente quer uma chave aqui para você entregar para os nossos espectadores. Então, Débora, eu sempre digo, e eu acredito que é extremamente importante a gente entender isso, que os nossos filhos, eles não querem pais e mães perfeitas. Eles querem pais e mães felizes e em paz. Então, assim, a chave que eu trago para todos nós é justamente que a gente possa cuidar da gente. Porque eu só vou conseguir transbordar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, é preciso primeiro fazer o autoconhecimento, é preciso eu ressignificar, diante dos mesmos eventos, talvez seja necessário você ter um olhar diferenciado, mudar a mentalidade, a sua percepção. Ah, Fernanda, eu não consigo fazer isso, Débora, é muito difícil, é muito fácil talvez falar, mas... fazer é diferente. Peça ajuda. Nós temos aí muitos profissionais, excelentes profissionais, excelentes ferramentas que a ciência tem nos proporcionado para que a gente consiga realmente mudar essa mentalidade e aí sim a gente poder cuidar dos nossos filhos, dos nossos alunos e das próximas gerações de uma forma adequada. Ótimo, eu amei entrevistá-la, Fernanda. Obrigada. Muito obrigada por tanto conteúdo e por sua entrega aqui, que eu tenho certeza que foi muito da alma. Eu sei que você é uma mulher que tem seus princípios, a gente já estava falando aqui nos bastidores e também você falou aqui posicionando. Tem os seus princípios, seus valores e também as suas colocações de todo o estudo que você teve, de tudo que você já foi lá fora se atualizar, que você foi ali estudar, então, e a vivência na prática, porque eu falo que o estudo é muito bom, a teoria, mas a prática ela traz muitas
questionamentos e questões, e a gente vai resolvendo no dia a dia. Então, toda essa vivência aí de 20 anos, é isso? 20 anos de estrada, com certeza te trouxe muitos sorrisos, mas também muitos desafios, que ao longo você foi descobrindo como encontrar uma resposta. Então, parabéns, viu? Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. Eu que agradeço. E volte sempre. Eu convido, quando vocês vêm em um, eu já convido pro próximo, viu? Então, quando estiver, eu sei que você tá onde? Que região que você mora? Eu moro em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ah, tá longe da gente de São Paulo, mas quando vir para São Paulo, vá lá nos ver. Eu Com falo certeza. vir não, né? Porque aqui a gente tá no Rio de Janeiro. Mas lá em São Paulo a gente está no Alphaville, com o nosso podcast agora lá, que tá recente, tá um bebezinho, vai fazer um ano. Agora a gente começou, inclusive, ali pela Bienal do Livro 2024. Então agora, quando estiver por lá, venha nos visitar, tomar um café, uma água e gravar com a gente, viu? Fica aqui o convite. Muito obrigada, muito obrigada. E vamos lá agora, quero agradecer José, obrigada, toda a equipe que estava com ela, com a Fernanda aqui nos bastidores gravando, e você que está com a gente aqui, Bienal do Livro, Rio de Janeiro 2025, um material incrível, um lugar encantador. Eu já passei por aqui, já conheci diversos estandes, mas o nosso não é porque é o nosso não, mas ele tá lindo. A editora Chave Mestra trouxe um estande lindíssimo, com o nosso espaço aqui, podcast, sessão de autógrafos e palestra logo mais. Então eu tô muito feliz de poder entrevistar esses escritores que são para nós, assim, um timaço, um time de pessoas e profissionais importantíssimos, e nós vamos levar para o mundo. A gente já tem levado, ó, DNA da mentalidade e inteligência para crescer. Tem muito conteúdo depois que você confere também lá nas mídias dela. Aqui no nosso YouTube você confere na descrição o Instagram dela e todo o material que ela tem além dos livros. Muito obrigada pela tua participação e até nosso próximo episódio. Seja aqui no Rio de Janeiro, talvez, ou lá em São Paulo. Tchau, tchau.